Vamos adorar o Senhor e vamos falar de Jesus quarta-feira, 19 horas, tá bom? Quinta-feira temos o nosso culto, 19h30, de estudo bíblico. E logo após o culto, uma reunião do pastor com os líderes, né? Com toda a liderança da igreja, para discutir alguns assuntos sobre os calendários e as reuniões que teremos na igreja. No sábado, nós temos o nosso Conexão. Vamos lá? Vamos assistir o nosso vídeo? Amém. Só para os irmãos verem mesmo. Sábado, 19h30, Conexão Jovem. Estamos retornando. E a partir do mês de julho, nós vamos trabalhar o tema Valores Inegociáveis. Nós vamos trabalhar esse tema durante 6 meses, aí, até o fim do ano. Todo mês teremos conosco uma igreja aqui, que estará também trabalhando esse tema conosco. Então, nesse sábado, nós vamos receber aqui a Casa Igreja. Eles vão estar nos abençoando com o Ministério de Teatro, o Ministério de Dança e o preletor da noite, que é um jovem muito abençoado, que é o David Luiz. Então, espero toda a igreja aqui, viu, irmãos? Convida aí seus amigos, seus sobrinhos, que são adolescentes, jovens, mas eu quero a igreja aqui apoiando a juventude, amém? Vai ser um culto maravilhoso, irmãos, não perde não. Vai ser maravilhoso. Então, venha participar conosco, 19h30, no sábado, nosso Conexão Jovem, com a Casa Igreja aqui, amém? E domingo, normalmente, 9 horas EBD e 19 horas o nosso culto de celebração. E temos a nossa EBF, né? Não podemos esquecer, dia 29 e 30 de julho, a nossa EBF. Dia 29 vai ser no sábado, às 15 horas, às 17. Dia 30, domingo pela manhã, de 9 às 11. Convida aí as crianças, traz a criançada para aprender da palavra de Deus, amém? Ministério de Louvor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para louvarmos e engrandecer ao nome do Senhor. E antes de iniciarmos o nosso louvor, hoje pela manhã, a nossa liderança estava conversando sobre o Ministério de Louvor, com relação ao cuidado da igreja sobre o Ministério de Louvor. E, nesse momento, eu gostaria de pedi-los que orem pelo louvor, orem pelas pessoas que acompanham o louvor, porque hoje pela manhã nós tivemos, vamos dizer assim, algumas coisas que não estão na nossa rotina. O filhinho da Joene, ele passou mal, a Nájila passou mal também. E temos várias lutas aí para trás que, às vezes, nós não comentamos, não deixamos transparecer para os irmãos, mas estamos sempre precisando e pedindo de oração. Eu gostaria que vocês prestassem o louvor ao Senhor, pensando o quão nós podemos ser abençoados e o tanto que vocês podem nos abençoar orando, para que possamos cada vez mais aumentar o nosso nível, porque sabemos que o louvor é algo que liberta, que trabalha os nossos corações. E como a gente está tendo muita luta, significa que nós estamos fazendo um bom trabalho. Porque se nós não estivéssemos sendo atacados de várias regiões, nós estaríamos, vamos dizer assim, naquele ponto que o diabo quer, que não faz nada, que não trabalha, mas como nós estamos sendo atacados, significa que ele está sendo incomodado. Então, eu gostaria de pedi-los que orem pelo louvor, para que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortificando, para, ao invés de nós desanimarmos, nós aumentarmos a nossa intensidade dentro da igreja com relação à adoração ao Senhor. Eu gostaria de pedir o pastor que ore nesse sentido, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos cada um dos levitas da sua igreja nas suas mãos. Desde a vida do Emar e do Dezério, como todos os membros do vocal e do instrumental da sua igreja. Senhor, nós te agradecemos porque outros jovens estão sendo treinados e estão observando o exemplo dos teus filhos que atuam, para que possam também servir a sua igreja. Nós te agradecemos por termos uma igreja musical, celebrativa,
alegre, uma igreja contagiante no louvor. Nós te agradecemos porque os teus filhos se sacrificam pelo trabalho e dedicam tempo aos ensaios e a preparar o culto. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, guarda-os do mal, Senhor, guarda-os dos dardos do inimigo. Nós te pedimos que os teus santos anjos estejam acampados e protegendo a vida, a saúde, a família, o trabalho e o sonho dos teus filhos. E à medida que os teus filhos forem se dedicando, como disse Elemar essa noite, subindo de nível de comprometimento, dedicação e serviço ao Senhor, o Senhor possa cuidar das coisas que são do interesse também deles. Senhor, que não falte o pão em casa, que não falte o recurso financeiro, que não falte a saúde e, sobretudo, que não falte a presença do Senhor na vida dos teus filhos. Senhor, guarda as nossas vidas preciosas no louvor da sua igreja. Nós te pedimos, nós entregamos esta causa nas suas mãos. Sim. E pedimos que o Senhor repreenda as ações do inimigo. Ó meu Deus, que não haja retaliações de várias direções, nem nos filhos, nem nos familiares, nem nos teus filhos em específico. Que o Senhor os guarde de todo mal. Senhor, nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos cantar que nós vivemos algo novo, para que o Senhor possa nos visitar no nosso íntimo e, através disso, trabalhar em nós aquilo que Ele deseja. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. E esse é o momento de você trazer seu dízimo, a sua oferta, declarando o quanto Ele é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o
todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Glória a Deus. E essa graça nos atrai, nos deixando sem graças, perplexos, né? Pelo o tamanho do amor do Senhor para conosco. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua
para o Senhor. Ana, você olha para a gente pelos dízimos e ofertas, agradecendo? Irmãos, essa música é uma música que nós não cantamos aqui. É a primeira vez que nós vamos cantar ela. E eu gostaria muito da ajuda dos irmãos, porque eu tenho um leve problema com letra. Então, para que não fique muito na cara, me ajudem a cantar, tá bom? Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão
odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Boa noite, irmãos. Vou ser bem breve. Eu sei que ao início do culto já falou um pouquinho da EBF, mas eu queria reforçar. A nossa EBF é dia 29 e 30 desse mês. E já agradeço a cada um que está colaborando lá com a gente, com as doações. E os irmãos que puderem dar uma olhadinha no grupo, ainda tem algumas coisas lá que a gente precisa para as crianças, né, para acontecer esse evento. E a gente pede que vocês tragam vizinho, traga criança, viu alguma criança na rua aí, chama para a nossa EBF, que vai ser bem legal. A gente tem uma programação bem legal para as crianças. E também estou sentindo muita falta das crianças pela manhã. Não está tendo criança na salinha pequena. Então, que vocês tragam, né, as crianças para a EBD, porque é muito importante, irmãos. A EBD é muito importante, a gente está aqui para aprender do Senhor. Porque tudo é preparado, tem lição, a gente prepara tudo para as crianças. Então, vocês tragam seus filhos, traga o filho do vizinho, sai trazendo os meninos tudo para cá, para eles aprenderem de Jesus, né? Também quero falar rapidinho que hoje a gente tem os aniversariantes do semestre. Então, todas aquelas crianças que a gente tem na ficha, direitinho lá atrás, que fez aniversário 6 meses para trás, a gente vai estar comemorando hoje. A gente pede que o pastor chamar as crianças, que saiam as crianças e os juniores. Tá bom? Esse é meu recadinho. Que Deus abençoe todos. No início eras a palavra,
tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nossos convidados e todos possamos então identificá-los e conhecê-los. E logo após
nós teremos uma singela homenagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles vão ter que ir organizando. Boa noite, irmãos. Espera que a Letícia vai trazer ali para mim. Enquanto a Ale está trazendo... Amém? Tá. Tá joia. Vamos começar das meninas primeiro, né? A Melissa, né? Tá ali do lado da tia Marina. Vou pedir a Joyce para dar um abraço nela. Seja bem-vinda, viu, Melissa? À casa do Senhor. Você é sempre bem-vinda aqui neste lugar, amém? O Henrique. Cadê o Henrique? Ah lá, o Henrique, a primeira vez com a gente. Vou pedir o Aguinaldo para estar dando um abraço nele. Seja bem-vindo também, viu, Henrique? Essa é a casa do Senhor. E como que a igreja fala, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que vocês sejam bem-vindos, de fato. E qualquer dúvida, qualquer orientação, você pode procurar a gente, que nós estamos aqui para servir vocês. Amém? E eu quero passar agora para um momento assim, especial também. Como os irmãos sabem, no último final de semana, nós elegemos a nova diretoria estatutária da nossa igreja e a gente teve algumas mudanças, né? E aí foi bem difícil fazer as mudanças, né, pastor? Porque tinha duas pessoas assim que... Todas as pessoas que estavam na diretoria sempre trabalharam bastante, mas tinha duas pessoas na diretoria que eu acho que fizeram um serviço com muitas lágrimas, assim, e hoje a gente quer prestar um serviço de uma homenagem de honra mesmo. Quero chamar aqui a Márcia e a Joyce, né? A gente quer dizer assim que a igreja é muito grata a vocês. Pode vir, gente, não precisa ficar com vergonha, não. A gente quer, em nome da diretoria e da igreja, a gente quer dizer assim que a gente é muito grato pelo tempo que você... A Márcia foi uns 15 anos, não foi, Márcia? 15 anos que a Márcia serviu. E às vezes a gente acha assim, irmãos, que tudo está acontecendo e é muito fácil tudo que está acontecendo e tudo, mas só quem está de fato ligado, as meninas principalmente, sabe o quanto é difícil manter administrativamente uma igreja, né? O quanto é complicado e o quanto é difícil, o quanto elas choraram, às vezes, um ministério falando assim, eu tenho que comprar isso, e ela falando, mas não tem dinheiro. A gente precisa de fazer essa melhoria, mas não tem como, não tem de onde a gente tirar. E as meninas choraram muito pela nossa igreja, as meninas se doaram muito pela nossa igreja, e hoje elas estão tirando umas férias. Né? E nós queremos mesmo agradecer em nome da igreja, queremos agradecer muito vocês, e eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês fizeram, o nosso Deus, ele já tem retribuído e vai continuar retribuindo. Não é porque hoje vocês estão tirando férias que Deus vai falar assim, não quero abençoar mais elas. Muito pelo contrário. Deus, ele honra aqueles que são fiéis a Ele. Vai continuar honrando a vocês o tempo todo. Quero chamar a Ana Paula para estar orando, né? Que é uma das que assumiu o lugar. Pode vir cá, Ana, para estar orando pelas meninas. Assumiu a função, enquanto as meninas estão tirando férias. Oremos. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós viemos na Tua presença, ó Deus, te agradecer, Senhor, por todo esse tempo, meu Pai, que a Márcia e a Joyce esteve conosco, nos abençoando, Senhor, nos ajudando, Senhor, ajudando a Tua obra, Senhor, com essa função que é de tanta importância para a Tua casa, Senhor, que é a administração, meu Pai, dos recursos, meu Deus, que é
para poder colocar a tua obra, meu Pai, funcionando. Que o Senhor continue abençoando a vida delas, abençoando, meu Pai, essa nova etapa delas, meu Pai, desse momento de descanso, que elas possam aproveitar, Senhor, e se sentir bem, e se sentir, meu Pai, que aquilo que o Senhor colocou às mãos delas, meu Pai, para ser realizado, elas fizeram, meu Pai, com todo carinho, Senhor, e com dedicação a Ti, ó Pai. E eu creio que o Senhor sabe disso, meu Pai, porque o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as dificuldades que elas passaram, Senhor. O Senhor conhece, meu Pai, de todos os momentos que elas estiveram de joelho falando contigo, desabafando, Senhor, aquilo, meu Pai, que trazia uma certa responsabilidade e peso para elas ao mesmo tempo. Mas que agora, Senhor, elas possam sentir esse refrigério do Senhor nesse momento. Que o Senhor também esteja comigo e com a Sueli, Senhor. Que vamos estar assumindo a responsabilidade que era delas e que elas fizeram tão bem, meu Pai, esse papel. E que a gente também possa ter sabedoria, meu Pai, entendimento e discernimento para podermos, meu Pai, trabalhar da melhor forma. E que o Senhor esteja, Senhor, com toda essa nova diretoria, meu Pai, preparada. Eu sei que tudo é conforme a Tua vontade e é pela escolha do Senhor. Então, que o Senhor esteja com todos nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Joycezinha. Irmãos, e só para complementar, né? Não complementar, só para a gente concluir. Continue, irmãos. A fidelidade ao Senhor, ela traz bênçãos sobre as nossas vidas. Não que a gente faça troca com o Senhor. Enquanto a gente não entender que tudo que nós temos é de Deus, vai continuar sendo difícil a gente servir ao Senhor com os nossos dízimos, servir ao Senhor com a nossa oferta. Seja fiel ao Senhor. Tudo que você tem, a sua saúde, a sua família, pertence ao Senhor. E você que fez o compromisso com o Senhor de contribuir com a mensalidade, né, pastor? Do empréstimo que a gente fez para ampliar o templo, continue fiel. O nosso pastor ele tem ensinado a gente constantemente que Deus não fica devendo nada a nós. E, de fato, irmãos, Deus ele não fica devendo nada a nós. Então, permaneça fiel, continue fiel. Se você tem dificuldade para ser fiel ao Senhor, comece a colocar no seu coração: Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Então, ofertar e dizimar vai ser o mínimo que você vai fazer a Ele. Amém? Boa, viu? Muito boa a palavra. Irmãos, a gente está sempre aprendendo nesse sentido, como a Ana Teresa disse. Esses dias que eu estive em Rondônia, convivi com o pastor Guilherme. E o pastor Guilherme ele entrega o dízimo de tudo, até de um peixe que ele ganha. De um peixe. E a casa dele sempre tem carne exótica. Eu comi uma carne de jacaré lá que eu nunca tinha comido na vida. Está lá no freezer do pastor. Porque tudo que entra na casa dele, ele dizima. Eu voltei com o coração mais liberal para a obra de Deus por causa do pastor Guilherme. Há muita bênção na vida daquele homem. É um homem jovem e ele tem reconhecidamente feito um trabalho extraordinário no estado de Rondônia. Então a gente vai aprendendo todos os dias. Por isso a importância dessa palavra. Bom ver o João, né? Depois de dias, ver o João aqui, graças a Deus. E que bom ver os irmãos também depois de vários dias. Assim, nós estamos hoje celebrando ao Senhor muito alegremente. E hoje o pastor vai começar uma série de mensagens tendo como tema central a fé. E eu quero que você aprenda o exercício disso, porque todos os dias nós temos embates à nossa fé. Quando eu fui escrever o livro, estava terminando de escrever o livro, em dezembro do ano passado, um pastor disse: mas
Você vai escrever um livro para quê, rapaz? Você vai... Se você fosse o filho do Pascoal Piragini, presidente da Convenção Batista Brasileira, o Rafael Piragini, o seu livro já saía da editora com 10 mil exemplares vendidos. Falei, nossa, mas se eu dependesse da motivação desse irmão, eu estava arrebentado, viu? Saí de lá e bloqueei aquele rapaz no meu telefone. Porque tem gente que suga a nossa fé, irmãos. Tem pessoas que não nutrem a nossa fé, elas sugam. E aí a gente deixa de atingir os objetivos do Senhor, porque ouviu alguma coisa que atingiu a nossa fé. Sendo assim, nós lançamos o livro, e eu louvo a Deus, porque com menos de 6 meses, nós já ultrapassamos 500 exemplares de um livro e de um autor que não é o filho do pastor Pascoal Piragini, que é o presidente da Convenção Batista, um deles, né? Batista Brasileira. Então, nessa noite, nós vamos começar a falar sobre a fé. O que é, como funciona e como eu posso me utilizar da fé para ter uma vida espiritual, emocional, financeira, familiar, mais saudável, em nome de Jesus. E o leão ruge. Quando você age por fé, o leão ruge. Para te proteger, é o leão da tribo de Judá. Mas há um que gosta de rugir como o leão, que é Satanás. Não é assim que a Bíblia diz? Que ele brama como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós vamos ter que dizer, como o irmão Alves, lá em São Francisco: Jesus Cristo é o leão, eu sou um leãozinho. Que coisa maravilhosa, né? E isto é o que precisamos aprender para que as lutas da vida não nos desanimem, em nome e para a glória de Jesus. Ministério de louvor, logo depois o pastor vai estar ministrando a palavra. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará a governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus. Ontem nós estivemos lá na Igreja Batista Jardim América para ministrar aos casais e fomos Sandra, Adilson, Ana e eu, 4 obreiros aqui da nossa igreja. E a Igreja Batista Jardim América é uma igreja com 50 anos, irmãos. E Ana e eu viemos depois conversando o quanto nossa igreja é zelosa nas coisas que ela faz. Fiquei muito honrado pelo convite de estar lá ontem, e Ana me ajudou na ministração também, e tive o privilégio de ir com o pastor Adilson e com a nossa irmã Sandra, dirige muito bem, né? Então eu quero sempre a companhia dele nesse sentido. Mas percebi que nossa igreja é muito zelosa, é detalhista, tem uma visão assim maravilhosa de excelência que a gente vai preservar. Tudo muito bonito lá, mas a gente não conseguiu deixar de notar que ficou mais bonito o que nós realizamos aqui. A gente fica tão feliz, né? A nossa decoração, as coisas que a gente pôde oferecer. Então, eu acredito que aquela igreja seja um pouquinho maior que a nossa, mas como nós estamos vivendo a excelência de Deus para nossas vidas. Eu acredito que logo, logo aqui na capital, aí na região metropolitana, outras igrejas vão estar cantando as músicas dos nossos levitas aqui. Então eu tenho incentivado os levitas nesse sentido,
para que eles coloquem suas composições à disposição do Senhor e da igreja, para que a gente possa começar a partir daqui e estender a nossa influência pela capital e pelo estado inteiro. A fé nos faz pensar e nos faz agir assim. Nenhum de nós consegue ir avante sem o exercício da fé. Por isto, entender a fé é de fundamental importância. Vamos ler Judas, capítulo único, versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3. Glória a Deus. Judas, capítulo único, versículo 3. A Bíblia diz assim, não nesse texto, mas no livro de Crônicas: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você acostuma a vir à igreja e não leva para você em casa o que é ensinado como princípio deste púlpito, você está perdendo tempo. E se você já observa o púlpito com uma certa resistência, é uma palavra tão dura que o pastor vai dizer aqui: se as suas vindas às igrejas são inúteis para você mudar, é importante que você se preocupe com isto, porque o objetivo da igreja e o objetivo do pregador é fazer com que você cresça, tenha novas ferramentas espirituais. Eu, quando percebi que o catolicismo era uma repetição de coisas que eu já sabia, pulei fora, porque chegou no limite da minha fé. E assim nós batistas também precisamos aprender. Não dá para ficar repetindo as mesmas coisas na vida cristã a vida inteira. Você cresceu até o 5º ano e parou de crescer na sua vida cristã? Então você vai desanimar. Tem que continuar crescendo. Existem coisas novas que você precisa desenvolver e coisas que você precisa aprender para dar suporte à sua fé e para você não desanimar. Porque o nosso adversário não para em momento nenhum. Judas, no capítulo único, versículo 3, a palavra de Deus diz para nós assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, à igreja. Duas coisas nesse texto. Judas, o apóstolo, ele é inspirado pelo Espírito Santo a nos lembrar sobre a certeza da salvação. Quando o crente perde a certeza da salvação, ele se torna uma marionete nas mãos de Satanás. O diabo leva-o para o pecado, joga-o nos vícios, devolve ele para o mundo, ele enfraquece e perde a motivação na casa e nas coisas de Deus. Então a convicção de salvação é fundamental para nós. O que envolve a convicção de salvação? A certeza de que eu era pecador, mas fui perdoado. A certeza de que eu fui comprado pelo sangue de Jesus e, portanto, Cristo pagou os meus pecados. A convicção de que, tendo sido perdoados os meus pecados e que, tendo eu sido comprado
por Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, isso me dá a certeza da salvação. Porque a salvação não depende de nós. Ela é totalmente dependente do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé em Cristo, no seu sacrifício, na sua palavra, na sua morte e na sua ressurreição, é a fé nesse processo de Deus que me garante a certeza de salvação. Eu continuo pecador. Você continua pecador. Ué, mas onde o senhor tirou isso, pastor? A Bíblia diz. A Bíblia diz assim em 1 João: se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade da palavra de Deus... Eu ia repreender agora o Satanás, né? Mas como não foi ele, foi o som, não posso fazer essa repreensão, né, irmãos? Porque até eu assustei agora. Pois bem, eu falava mesmo de... 1 João, ele vai dizer exatamente isto: se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade da palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É a certeza da salvação baseada nesta questão de que a salvação não depende de nós, depende de Cristo. E por causa disto, nós então temos certeza da salvação. A questão é, depois de salvo, nós ainda necessitamos dar uma outra dimensão à fé. Eu não posso ser salvo e achar que está pronto. Existe o exercício da fé. E é exatamente aqui que muitos dos salvos se perdem. É exatamente no exercício da fé que muitos crentes enfraquecem. Não perdem a salvação, mas perdem a alegria da salvação. Porque uma vida sem fé é uma vida triste, irmãos. A pessoa luta, trabalha, estuda, esforça, e ela não vê resultado. Porque ela está fundamentando todo o seu desempenho pessoal baseado em si e não em Deus. E a palavra de Deus diz que a única forma de agradarmos a Deus é no exercício da fé. O culto é um exercício da fé. Quando eu venho ao culto, eu exercito a minha fé. Quando eu leio a Bíblia, eu exercito a minha fé. Quando eu estou na oração, eu exercito a minha fé. Quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou no exercício da fé. Mas a fé, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Por que é que você se cansa e não vê, às vezes, o resultado do seu trabalho? Faltou esforço? Faltou inteligência? Faltou empenho? Faltou dedicação? Faltou perseverança? Não. Você fez isso tudo. Mas por que o resultado não veio? Porque você esqueceu de exercitar a fé nessas atitudes todas. O meu trabalho, a minha vida, o meu futuro, tudo depende do exercício da fé. E não da religião que eu tenho. A minha própria religião é resultado da fé. Se eu não entender isto, eu desanimo. Ainda mais uma pessoa que tem a proatividade que eu tenho, se eu vivesse de repetição, eu desistiria com muita facilidade. Certamente não serviria mais a Deus, já que me converti em 1979.
E continuo com a mesma pegada de fé, com a mesma disposição de trabalho, com a mesma motivação em fazer a obra do Senhor e acreditando de que, apesar das limitações minhas e da igreja, os milagres acontecem. Dr. Rick Warren diz que nós podemos dar à nossa vida espiritual algumas direções. Nós podemos deixar que a nossa vida seja dirigida pelo nosso trabalho. E a ideia de quem tem a vida dirigida pelo trabalho é: eu trabalho, por isso prospero. É uma vida dirigida pelo trabalho. No entanto, ele diz: um trabalho sem a bênção de Deus é apenas um esforço humano. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus dá o pão. Ora, então eu tenho que trabalhar e eu tenho que crer que quando terminou o meu dia, aí começa o turno de Deus a meu favor, fazendo prosperar o esforço do trabalho das minhas mãos. Deus trabalha no turno da noite, para que você possa trabalhar no turno do dia. Enquanto você descansa, Ele faz crescer a semente que você semeou durante o dia. Por isso, o apóstolo Judas diz que nós devemos batalhar pela fé que foi dada aos santos. Não tem a ver com experiência, irmãos. Tem a ver com o exercício da fé. Você sabe por que a tesouraria da igreja às vezes adoece? Não estou falando no caso de Márcia, mas em todos os lugares onde eu já passei, é simples. É porque se a igreja pensar em tudo que ela tem que fazer, baseado na receita do final do mês, é como as suas contas lá em casa. Você olha assim e começa a fazer as contas e começa a paga a internet, paga o celular, paga também o carnê das Casas Bahia, paga o cartão de crédito, e aí você olha, quando estiver faltando assim, 10 dias para o final do mês, você pensa assim: vai faltar. Esse entendimento, essa ideia de que vai faltar, é o caminho pelo qual o esforço, a preocupação e a doença emocional surgem. Porque todas as vezes que houve o exercício da fé, exatamente porque os recursos humanos haviam se esgotado. Não há nenhum milagre onde tenha recursos de sobra para o milagre. 5 pães e 2 peixes. A água nas talhas no casamento de Caná da Galileia. Acabou o vinho. É exatamente quando acabam os nossos recursos que nós precisamos exercer a fé. E aí, se você não for muito crente, quando falta o dinheiro, você adoece, porque aí você perde o sono, você altera o seu comportamento alimentar e você passa a se preocupar. O que é a preocupação? É a dúvida em ação. É quando você começa a duvidar de si, de Deus, e diz: eu não tenho o que fazer. Sim, você tem o que fazer. O que você tem que fazer? Você precisa voltar a crer. Senhor, abençoa o meu trabalho, multiplica o meu dinheiro. Senhor, traga provisões de onde eu não sei que elas virão. E então você vai exercitando a fé para que você mantenha a saúde em dia. Eu sempre digo para a igreja, e digo para o Manancial também: o meu ministério, e Diana, ele sempre exige mais de nós do que o que ganhamos da igreja. Então eu não posso basear a minha fé
para sustento das minhas finanças no que a igreja me dá como sustento. Eu agradeço a Deus pelo sustento que a igreja hoje e antes e sempre nos dá, porque isso é bíblico e a igreja precisa fazer exatamente assim como a Manancial faz. Mas se você quer crescer, a sua visão de fé não pode ser baseado no que você já tem de segurança. Eu ganho X, então eu posso ir até X. Isso é ser dirigido por finanças e não por fé. É o que o Dr. Rick Warren diz. O exercício da fé começa exatamente quando você percebe o que tem, 5 pães e 2 peixes, e mesmo assim você então age por fé e diz: Senhor, multiplica. Aí ele pega os 5 pães e os 2 peixes e ele vai multiplicar isto para que você possa fazer mais com o pouco que você tem. Porque de outra forma, você não dependeria de Deus. Suponhamos que você ganhasse o que o Messi ganha hoje. Foi feito ontem uma avaliação do salário do Messi, e o Messi ganha R$900 mil por dia. Quem precisa de fé com um salário de R$900 mil por dia para poder fazer alguma coisa? O cara pode comprar um avião todo mês. R$900 mil por dia. Então o Messi provavelmente nunca irá se converter. Por quê? Porque o Messi não tem que exercitar a fé. Aí você assenta lá em casa com a sua esposa, ou lá na sua casa com a sua esposa, e começa a fazer o planejamento financeiro da família. Aí vocês descobrem que tem para gastar durante o ano R$50 mil. Glória a Deus? Glória! Bem, nós temos, ajuntando tudo, durante o ano, até final do ano, nós temos como receita 50 mil. Aí você faz o seu orçamento em cima da margem de 50 mil. Com 50 mil no ano, você pode reformar o carro, você pode pintar a casa, você pode renovar as roupas, você pode pagar os estudos, você pode fazer uma série de coisas, certo? Para isto você não precisa de fé. Isso é como a Ana Teresa disse hoje aqui na reunião de obreiros. Isso é orçamento. Você trabalha com previsões de ganho, de produção, e aquilo que você tem. A fé é quando nós somos capazes de colocar o que temos na mão de Deus e esperar o milagre. Mesmo que você tenha muita dificuldade de acreditar nisso, eu não posso ensinar uma outra coisa. Porque se você é capaz de acreditar apenas no que você produz, você limita a sua capacidade de crescimento. Então, o planejamento tem que ser feito com base na fé e não com base no limite de ganho que você tem. Esse moço, que é um dos mais ricos do mundo, né, se não o mais rico, o Elon Musk, né? É isso mesmo? É assim que se diz? Ele disse: o único problema do pobre é que o pobre não arrisca. O pobre segura tanto, mas tanto, mas tanto, que ele tem medo de faltar. E o medo da falta faz com que o pobre não arrisque. E ele disse: para me tornar milionário, eu precisei correr muitos riscos. Uai, pastor, o senhor está incentivando eu a comprar uma BMW sem ter onde pagar? Não, você não vai fazer um risco tão grande assim. Vai fazendo riscos menores.
Se você tem uma receita anual de 50 mil, você pode planejar para 60 mil. Olha que coisa boa. No ano seguinte, você já tem uma receita de 60 mil. Você pode planejar para 70 mil. E assim você vai exercitando a fé naquilo que Deus vai fazer. A salvação se baseia na certeza da eternidade. Isso nós não temos dúvida, mas o exercício da fé, Judas disse, é importante batalhar por ele. Por isso que ele disse, eu queria falar com vocês a princípio a respeito da salvação que temos em comum, mas eu senti a necessidade de exortar a vocês a lutar pela fé que uma vez foi dada, uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que esse homem de Deus faz essa diferença entre salvação e fé? Porque há muitos salvos que estão como aquele filho mais velho, irmão do pródigo. Vamos ilustrar isso aqui. O filho mais novo, do capítulo 15 de Lucas, ele acreditava que tudo era do pai e que tudo do pai era dele. Então, quando ele resolve, ele deu a louca, não é? A louca de fé, e disse assim: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E que bens pertencia aquele moço se o pai ainda era vivo? Onde já se viu alguém pedir a herança com o pai vivo? Não é legal. A lei não aprova isto, mas o pai reuniu tudo e deu àquele jovem a parte que lhe pertencia. Aquele rapaz não foi prudente, porque primeiro ele não tinha um planejamento de vida, então ele sai apenas para estar livre e para gastar. Então é a razão do fracasso dele. Ele volta depois, ainda crendo que o pai era bom e que poderia recebê-lo como um dos seus empregados. Em todo momento, tanto para sair quanto para voltar, aquele rapaz confia no amor do pai. Para voltar, ele diz: os trabalhadores do meu pai têm tudo em abundância. Se eu for um dos trabalhadores do meu pai, eu terei mais do que estou tendo aqui agora. E ele volta confiado no amor do pai. E o filho mais velho? O filho mais velho está lá. O filho mais velho pensava assim: tudo é do pai. Aí quando o irmão mais novo chega, cheio de vida, né? E de... como é que é, meu amor? Sim, quando o filho chega todo cheio de fracasso, trazendo uma tonelada de problemas para a família, o pai recebe aquele garoto como no princípio. Aí o irmão mais velho fica enciumado. Não vai na festa, não veste a roupa, não abraça o irmão, rejeita o pai e fica de longe. Aí o pai ficou sabendo que ele estava lá distante e o pai manda então procurá-lo. Ele não vem e o pai vai. E quando o pai chega até ele, ele diz... O pai pergunta: meu filho, por que você está aqui fora quando uma festa está acontecendo aqui em casa? Ele diz: eu não entrei mesmo não, porque esse seu filho pegou tudo que você tinha, pegou tudo e gastou. E você o recebe agora com honras e festas. Mas eu nunca pude desfrutar de um cabrito. O infeliz culpava o pai exatamente porque ele não pôde desfrutar de um cabrito do pai. Quem disse que o pai negou? Quem disse que o pai não daria? Quem disse que o pai não atenderia o seu pedido? Ele não pediu, porque ele não confiava na bondade e no cuidado do pai. Assim, obrigado, imagine. Assim são muitos crentes.
não acreditam que Deus possa abençoar as suas vidas. Não acreditam que Deus possa multiplicar o seu esforço, o seu trabalho. Não acreditam que Deus possa fazer com que eles cresçam para a glória dele. Porque tudo é do Pai. Tudo é de Deus. E mesmo sendo filho, ele trata e ele se relaciona com Deus como se fosse apenas um empregado do Pai. Irmãos, eu, quando entreguei a minha vida a Cristo, eu aprendi que Deus tem prazer em me abençoar. E como Ele é dono de tudo, eu me propus a pedir tudo que diz respeito à minha vida a Ele. Era solteiro, magro, que dava dó, ganhava um salário mínimo e disse: Senhor, eu não quero morrer solteiro. Pedi a Ele uma esposa. E Ele me deu a Ana Maria. A Ana Maria sempre foi bonita assim. Mas até a beleza dessa mulher, o Senhor tem preservado. Ela está mais madura. Quando nos casamos, disse: Senhor, eu não quero morrer sem ser pai. E Deus nos deu 2 filhos. E assim foi para o suprimento de todas as nossas necessidades, até a compra do lote, a construção da casa, a compra do carro, a troca dos veículos, os cursos da faculdade, o estudo dos filhos, da Ana própria. Tudo nós colocamos nas mãos de Deus. E agora, quando fui a Rondônia, eu fiz um voto antes de ir. Disse: Senhor, lá tem muita malária naquele lugar, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me abençoe para que eu vá e volte. Sem ser atingido pela malária. Fiquei 15 dias no estado. Nenhum mosquito me mordeu, irmãos. Na verdade, o mosquito não morde, né? Pica, né? Voltei e cumpri o voto. Fiz um voto, que eu daria uma oferta especial para missões estaduais, entreguei domingo passado. E ofereceria ao Senhor um culto de gratidão, o que oferecemos na quinta-feira. Quando fui aos Estados Unidos, do mesmo jeito, em 2016, disse: Senhor, eu tenho pouco dinheiro para ir, mas eu preciso transitar lá dentro. Peguei uma oferta de $10 que eu tinha na carteira, coloquei no envelope, consagrei aquela oferta ao Senhor e falei: que o Senhor multiplique essa oferta 1000 vezes mais. Se você pedir alguma coisa a mim, não vai poder pedir tudo, pode pedir alguma coisa porque eu não tenho tudo. Mas quando você pede a Deus, você pode pedir o que precisa, porque Ele é dono de tudo. Esse é o lugar da fé. É quando nós trabalhamos e nós dizemos: Senhor, trabalha por nós. Multiplica os meus provimentos. E assim, desde o salário que nós ganhamos até os pacientes que temos, a abertura de consultórios e a expectativa por pacientes, todas essas questões na nossa vida são resultado de fé. De que o Senhor quer que a gente avance. No princípio do ano, eu sempre leio um livro intitulado A Oração de Jabes. E naquele livro fala da oração desse moço chamado Jabes, e ele pediu a Deus que ampliasse, que o Senhor Deus fizesse crescer as suas fronteiras, que ele pudesse exercer mais influência além do seu lugar. E ao estudar aquela oração, o texto termina dizendo o seguinte: e Deus ouviu o que Jabes lhe pediu. Deus lhe atendeu. Eu comecei a pedir ao Senhor que ampliasse minhas fronteiras, que o meu ministério fosse útil à igreja local, mas fosse útil à denominação, fosse útil ao meu estado e fosse útil ao meu país
e fosse útil fora do país. Eu comecei a orar. E Deus ampliou as minhas fronteiras. Quando você exercita a fé, além da certeza da salvação, é esse o lugar, é esta a dimensão do milagre que você precisa. Quando você tem certeza que os seus pecados são perdoados e você faz os seus projetos baseados no que você espera de Deus. Irmãos, a partir do momento em que eu comecei a orar ao Senhor, que Ele ampliasse as minhas fronteiras, eu tenho dificuldade, inclusive, para encaixar coisas na minha agenda de trabalho. Porque Ele manda as responsabilidades. Sábado que vem, eu vou estar ministrando numa igreja às 4h30 da tarde, Igreja Batista do Itatiaia, e do Bom Destino às 19h30. São fronteiras abertas. Por que esses convites vêm até mim? Porque eu sou o tal? Não. É porque você pede a Deus que você seja útil. Nas limitações, nas dificuldades que você tem. Então, quando Judas trabalha essa questão da fé, ele diz, nós precisamos lutar pela fé. Ele diz que o exercício da fé é uma luta diária. Suas forças vão lutar contra a sua fé. A sua experiência vai lutar contra a sua fé. O diabo vai lançar dardos contra a sua fé. E o inimigo vai fazer com que você pense que a sua vida depende de você e não de Deus. Pastor, mas eu tenho sustentado a minha família. Amém. O seu trabalho pode fazer isso. Eu estou falando de você ter um pouco mais do que o sustento da sua família. Você ter um pouco mais para que você possa, além de sustentar a si e a sua família, você possa ter a oportunidade de lazeirar um pouco. A mulher pede um vestido novo e você fica fazendo cara feia porque ela quer um vestido novo para o mês de setembro. E nós estamos ainda no mês de julho. O marido fala que vai trocar de carro e você já começa a ficar preocupada. Ele fala que vai trocar de carro em janeiro e nós estamos em fevereiro e você já começa a ficar preocupado. Não podemos. Aí faz conta de novo, conta outra vez e conta de novo e soma outra vez e faz outras contas e percebe que não bate o que você vai ter durante o ano e a troca do carro. Aí você fala, é melhor não trocar de carro. Quando não há o exercício da fé, nós trabalhamos só com os nossos recursos. É isto que eu estou ensinando nessa noite. Que o exercício da fé é para o que nós não podemos fazer. Não foi o que Jesus fez. Ele toma os 5 pães e 2 peixes e ele simplesmente diz o seguinte: Pai, eu te louvo porque sempre me ouves. E ele dá graças e depois entrega o cesto na mão dos discípulos e diz, pode servir a multidão. Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E enquanto eles iam distribuindo, aquilo ia multiplicando. O exercício da fé é a certeza de que, quando você chega no seu limite, é nesse estágio que Deus começa a agir. Por isso, batalhar pela fé. A fé é a coisa mais importante que nós temos depois da salvação. Por isso, eu sou extremamente sonhador, irmãos.
Porque eu não sonho com base nas minhas forças, nem com base na minha experiência, mas eu sonho com base na minha fé, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo sabe. Qual o estímulo dessa noite? É que você comece aos poucos exercitando a sua fé para as coisas que são importantes para você. Faça uma lista de objetivos, de alvos, de metas. Coloque-os diante de Deus e comece a orar por eles. E diga para o Senhor que você sabe que Ele pode. E diga para o Senhor que você sabe que Ele deseja o melhor que você tem, que Ele tem para você nessa terra. Diga para o Senhor nas suas orações que você sabe que Ele trabalha com você e que Ele faz aquilo que você não pode fazer. Diga, Jesus disse, se disserdes a este monte, erga-te daqui e lança-te ao mar, Ele vos obedecerá, porque ninguém que tem fé fala em dúvida. E a fé está ligada ao que falamos. Eu conheço uma pessoa de fé por aquilo que ela diz, como conheço uma pessoa de dúvida também por aquilo que ela diz. Quando aquele colega me disse para que escrever um livro, eu sabia que ele tinha dúvidas sobre si, sobre o cuidado de Deus para com ele. Ele fundamenta a sua vida toda na base do merecimento. E a fé mostra que nós não podemos estabelecer a nossa relação com Deus na base do merecimento, porque nós não merecemos coisa alguma de Deus, irmãos. Nunca. Nem agora que somos salvos. Então, em que se baseia a nossa intimidade com Deus? Se baseia no exercício da nossa fé, no poder, na bondade, no cuidado, nas promessas de Deus para a nossa vida. E aí, quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia diz que para que sejamos salvos, foi preciso que Deus desse em nosso lugar o seu Filho para morrer por nós. E aí o apóstolo Paulo diz, e aquele que nos deu o seu Filho, nos dará com ele todas as coisas, as demais coisas. Então, por que eu acredito que os meus pecados são perdoados? Por que eu acredito que Deus me ama a ponto de me salvar e ter dado a Cristo, seu único Filho? E por que eu não posso dar um passo a mais de fé e crer que Deus me ajuda enquanto trabalho, me prospera enquanto durmo, me dá saúde no meio de uma pandemia como aconteceu? Se você não morreu na pandemia, louve a Deus, porque só no Brasil foram 700 mil pessoas. E ontem eu li uma avaliação de um infectologista dizendo o seguinte, que nos próximos anos haverá uma pandemia de câncer, uma série de cânceres viscerais. Ele disse, o mundo está pronto para enfrentar uma pandemia de câncer visceral por causa do alimento que consome, da água que bebe e de tudo o que é produzido com base nos que são agrotóxicos, chamados livres. Como viver num mundo assim, se não pelo exercício da fé? Como ter um coração tranquilo, se não pelo exercício da nossa fé em Cristo? Não é assim que a Escritura diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Isso é o exercício da fé. Uai, mas e os 1000 e os 10.000 que caíram? Aí você tem que deixar isso com Deus. Provavelmente eles não exercitaram a mesma fé que você, no mesmo Deus que você. Não foi assim com José na casa de Potifar, não foi assim com José na prisão, não foi assim com José no Egito. José foi o único entre centenas de presos que saiu da prisão para o palácio. Por quê?
José acreditava que a mão de Deus era com ele, diz o livro de Gênesis. O exercício da fé, para nós encerrarmos, passa por algumas questões. Primeiro, por compreender a fé. O que é a fé? A Bíblia diz, Hebreus 11, versículo 1, a fé é certeza. Quando nós definimos a fé como certeza, nós então entendemos que a fé é o caminho para a esperança e que esperança é a fé em processo. Mas fé e esperança não são a mesma coisa. Fé é uma coisa e esperança é outra coisa. A esperança é o resultado da fé. Se eu creio, então espero. Se eu não creio, então não tenho esperança. Se eu creio, eu estou convicto de que Deus está agindo a meu favor. Romanos, no capítulo 4, diz que Abraão começou a se sentir muito incomodado com a espera de Deus em responder, dando-lhe um filho. E a Escritura diz que quando Abraão percebeu que podia perder a fé, ele desenvolveu uma estratégia extraordinária, que pode se aplicar a nós hoje também. A Bíblia diz que Abraão começou a dar glória a Deus. Glória a Deus por quê? Por aquilo que ele esperava. Já imaginou você pela manhã levantar e dizer, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou esperando. Glória a Deus, eu estou certo de que Deus está agindo a meu favor. Glória a Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Glória a Deus. E você não vai permitir que a dúvida entre na sua mente, porque você vai nutrir a sua fé, dando glória a Deus enquanto espera. E a Bíblia diz que Isaac veio. Porque Abraão esperou dando glória a Deus. Amanhã, quando você levantar, você vai tirar aquele plano da gaveta e vai começar a dar glória a Deus por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês se lembram da história do irmão glória a Deus? Quantos se lembram da história do irmão glória a Deus? Eu vou contar a história do irmão glória a Deus para vocês. O rapaz se converteu a Cristo e começou a dizer glória a Deus por tudo. Glória a Deus pela minha camisa, glória a Deus pela minha calça, glória a Deus pela minha casa, glória a Deus pela minha bicicleta, glória a Deus, glória a Deus. E quando ele estava no culto, ele dizia lá de trás, glória a Deus, e o povo assustava. O pastor começava a pregar e ele dizia glória a Deus, o povo ficava, até que alguém ficou incomodado com o irmão glória a Deus. E disseram então para o pastor, esse irmão, quando o senhor está pregando aqui, a gente não consegue acompanhar a mensagem, porque se o senhor fala que Jesus morreu e ressuscitou, ele fala glória a Deus. E antes do senhor terminar de dizer que Jesus ressuscitou para nos salvar, ele diz glória a Deus também. Então seria bom a gente resolver esse problema. Tem como? Tem sim, irmãos. Pegou o irmão e colocou o irmão lá no gabinete pastoral. E falou para um diácono assim, vigie esse irmão, glória a Deus, aí no gabinete pastoral. O diácono então colocou aquele irmão dentro do gabinete, fechou a porta e ficou lá fora, né? De repente, o diácono e a igreja ouvem o irmão dizendo lá dentro, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O pastor vai lá e vê, o irmão deve ter ficado louco lá, porque não tem motivo para esse irmão dar glória a Deus lá dentro do gabinete. Chamou o irmão, o que você está dando glória a Deus no gabinete pastoral, rapaz? Ele diz, pastor, lá tem um mapa do mundo, não tem? Tem. E tem os oceanos, não tem? Tem. Eu comecei a olhar para aquele oceano, naquele mapa, e me lembrei que o oceano tem 11 mil metros de profundidade. E lembrei também que a Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no profundo dos mares. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo era motivo para dar glória a Deus. Irmãos, quando tudo é motivo para que a gente dê glória a Deus, não há lugar para dúvida de que Deus está conosco, de que Ele cuida de nós, de que Ele é nosso Pai e amigo. Então a dúvida quanto ao futuro não surge, o medo não se estabelece
e nós trabalhamos com saúde espiritual. A fé é certeza do que esperamos. E a fé é a prova do que não vemos. Você não precisa ver para crer. Apenas dê glória a Deus. Eu quero que você seja chamado de irmão glória a Deus e de irmã glória a Deus a partir de hoje, viu? Porque você vai sorrir mais, como acontece conosco quando cremos, irmãos. A fé traz uma força nova, uma motivação interior, expectativas renovadas. A fé, no exercício da nossa vida, vai fazer com que a gente tenha um sentimento e atitudes de vitórias. Na vida espiritual, a fé é imprescindível por algumas razões. Primeiro, porque é pela fé que agradamos a Deus. Quando nós cremos, agradamos a Deus. Hebreus 11, versículo 6. A Bíblia diz, segundo, que pela fé nós damos testemunho do que Deus fez. Não foi o que o Ben disse aqui? Se uma pessoa não tem um testemunho para dar do que Deus fez na vida dela, dificilmente essa pessoa poderá dizer que é salva. Como é que a pessoa passa uma vida na igreja com dúvidas, com medo, sem ter o que contar? E o pior é que quando a pessoa não tem o que contar, ela começa a inventar coisas para pensar. Aí ela vê tudo de defeito na igreja, ela coloca defeito no pastor, nos diáconos, nos membros, ela vê os irmãos que estão em pecado e começa a trazer essa problemática para nós. Porque o irmão está em pecado. O infeliz, ao invés de crer e cuidar da própria vida, não, ele vai ocupar a mente com o que não deve. Quando a gente não ocupa a mente com o que não deve, não há lugar para o exercício da fé. Dê glória a Deus o tempo inteiro. Tenha o que dizer do que Deus fez na sua vida. Hebreus 11, verso 2 diz que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. O que me impressiona na vida de Jabes é o fato de a própria Bíblia dizer que Jó era mais ilustre que seus irmãos. Jabes era mais ilustre que os seus irmãos. Irmãos, o crente, quando está baseado na fé, ele é mais alegre, ele é mais feliz, ele é mais sorridente. O crente, quando está andando por fé, ele tem energia espiritual, ele tem coisa do céu na vida dele. Então, esse é um bom testemunho. Pela fé, os antigos deram bom testemunho. Hebreus 11, versículo 2. Terceiro, pela fé desenvolvemos forte perseverança. O apóstolo Paulo, diante da luta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. O homem estava preso, sabia que iria morrer, e portanto ele diz: eu estou pronto, porque eu combati o bom combate, lutei pela minha fé, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Em quarto lugar, pela fé nós vencemos os dardos e o próprio Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 9, a Escritura diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas resistir-lhe firmes na fé, não na força. Nós não temos condição de resistir a Satanás por nossa própria força, irmãos. Mas pela fé que temos em Cristo, nós resistimos sim. E para encerrar, é pela fé que nós devemos viver. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Escritura diz: o justo viverá pela fé. Amanhã, no final do mês, durante o ano, quando você se deparar com um problema, você vai se lembrar do irmão glória a Deus. E ao invés de reclamar, de murmurar, ao invés de duvidar, você vai dar glória a Deus, porque Ele está trabalhando por você. Você não pode ver, mas os anjos continuam exatamente onde estão.
Você não pode perceber visualmente, mas você pode crer nas promessas de que Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que Ele é mais do que o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, mas se tornou o nosso Pai. E a Bíblia diz que como nós que somos pais, humanos, falhos, limitados, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, aí Jesus disse, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Vamos ficar em pé? Estamos encerrando o culto. E eu quero pedir a você que faça uma oração que os discípulos fizeram, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Porque a fé é como uma semente que precisa crescer, que precisa se tornar forte e que deve dar muitos frutos na sua vida. Diga, Senhor, acrescente a minha fé. Eu preciso crer mais no Senhor do que em mim. Eu preciso crer no Senhor mais do que no meu salário. Eu preciso crer no Senhor para o meu futuro. Eu preciso de mais fé. Senhor, aumenta a minha fé. Se os discípulos fizeram esta oração, nós também devemos fazer, pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Se você tem estado cansado, se você tem estado duvidoso, temeroso, se você tem estado muito incomodado com a sua vida espiritual, que não avança, você dá um passo para frente e dois para trás, começa e não termina, então você precisa dizer, Senhor, eu preciso andar por fé e não por vista. Porque eu não posso dar um passo para frente e dois para trás. Eu não posso ser aquela pessoa que começa e não termina, que deseja, mas não luta por aquilo que anseia. Senhor, aumenta a minha fé. Isso é lutar pela fé, para que você atinja o máximo que Deus tem para a sua vida sobre a face da terra. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Cada filho, cada filha do Senhor aqui nesta noite tem que batalhar pela fé, como lemos na sua palavra. E que nesta noite o Espírito Santo possa vir alimentar, fortalecer, nutrir a fé dos teus filhos e filhas em meio a um mundo que jaz no maligno, no meio de um mundo que está em crise e com problemas seríssimos cada dia mais. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que possamos fazer mais na obra do Senhor. Aumenta a nossa fé para que possamos ver os nossos projetos realizados para a glória do Senhor. Aumenta a nossa fé para que possamos dar um testemunho da alegria espiritual que os salvos têm. Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos dar glória ao Senhor enquanto esperamos. Aumenta a nossa fé. Nós te suplicamos, nós te pedimos. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações ternas do Espírito Santo que habita em nós, repousem sobre a igreja reunida neste santuário e espalhada sobre toda a face da terra, agora e para tudo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão, irmã, ande por fé e não por vista. Diga também: eu quero que você seja chamado de um irmão, glória a Deus, a partir de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Vão em paz para uma semana de vitórias, em nome de Jesus.